Hoje é sábado, 1º de outubro de 2022. Amanhã, dia 2, temos eleições presidenciais e, nesse momento, todo eleitor atento, preocupado com a democracia, deve estar ressabiadíssimo com a posição do Exército Brasileiro. Porque, vejam, ontem, no fim da manhã, o Estadão publicou uma longa reportagem do jornalista Felipe Frazão, baseada em inúmeras conversas com generais, para cravar que não haverá qualquer intervenção no processo eleitoral. O que o Felipe ouviu foi que, entre 1º e 5 de agosto, o alto comando do Exército fez uma série de encontros para tomar uma só decisão. A auditoria que os militares vão fazer das urnas amanhã não vai entrar no mérito de atestar ou reprovar a confiança nas eleições. Vai simplesmente reportar o trabalho da fiscalização dos testes nas urnas. Vão lá, vão ver que testou tudo direitinho, comunicarão isso e pronto. Não tem papo de contagem paralela, não tem risco de um general gritar que Bolsonaro ganhou, apesar de as urnas dizerem o contrário. Pois é, era aquele suspiro de um alívio meio ridículo, porque cá entre nós, não dá para acreditar que a gente está preocupado com mistura de exército e eleições, né? Isso é república de bananas. No Brasil, em 2022, tipo, jura? O suspiro ridículo era ridículo. Deu algumas horas e o site do Exército publicou uma nota à imprensa com uma captura de tela da matéria do Estadão e o carimbo gigante, fake news. Os dados apresentados na matéria são inverídicos e tendenciosos, diz a nota. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, diferentemente do que disse o Estado de São Paulo, o Exército tem planos, sim, de intervir nas eleições brasileiras? O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre isso na live de sexta-feira. Olha aí. A matéria é a seguinte: alto comando do Exército diz que quem ganhar leva a presidência e se afasta de diretoria de votos. Mentira! E cita certos nomes ali, de pessoas que não concederam entrevista. Até o próprio Braga Neto. Braga Neto falou com o jornal hoje, nenhum, zero. Então eles inventam nomes, fazem a matéria, tento me afastar das Forças Armadas, mas existe uma coisa que a imprensa não sabe, né? Chama-se lealdade, confiança, respeito, consideração. A imprensa não sabe o que é isso. Pois é. Alto comando do Exército diz que quem ganhar leva a presidência e se afasta da auditoria de votos. Mentira! Sabe John Travolta perdido? Respira fundo, vamos dissecar essa história, dissecar o comportamento de Bolsonaro. Vamos entender quem é que tem razão. E a partir daí, vamos pensar um pouco sobre as chances de eleição presidencial terminar amanhã, já no primeiro turno. E aí, todo mundo pronto para a eleição amanhã? A partir das 17 horas, aqui em casa, vamos estar eu, Marilis Pereira Jorge, Christian Lynch e Flávia Tavares, ao vivo, no YouTube, com participação dos nossos repórteres de Brasília, direto do TSE. A gente fica no ar até o final. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Nosso compromisso aqui no Meio é injetar informação nas redes, não é fazer campanha política, é trazer argumentos para ajudar a pensar, provocar o debate, traduzir o que às vezes parece complicado na política e não é. Na era do digital, democracia precisa mais de jornalismo do que nunca. Desses espaços onde a informação se abre para o debate. Bom jornalismo vive da assinatura de quem o consome. Você pode fazer muita diferença para que o conteúdo do Meio chegue a mais gente em mais lugares. Nossos assinantes, eles já estão fazendo diferença. Assine o Meio. Assine o jornalismo que faz sentido na sua vida. Sabe, quanto mais pessoas se abrem para ouvir os diversos lados, menos Bolsonaros teremos, mais ideias serão testadas, mais exigiremos dos nossos candidatos eleitos. E esse é um ponto de partida extra. A melhor maneira de começar é entendendo a matéria do Felipe Frazão. E o que ele conta? Os militares vão monitorar os testes de integridade de 641 urnas eletrônicas. Em 56 delas haverá o uso de biometria. É um teste mesmo dos equipamentos para ter certeza de que estão funcionando plenamente.
Além disso, eles também vão comparar os dados de uma amostra de até 400 urnas que serão usadas nas eleições e vão comparar com os boletins que são impressos lá nas sessões eleitorais. Ou seja, você pega os dados que vieram dessas urnas e compara para ver se batem com o que foi impresso lá na sessão. Sabe quantas urnas serão usadas nas eleições desse ano? 577 mil. Eles vão pegar uma amostra suficiente para um modelo estatístico, até 400. Então, com essas duas informações, vão dizer não que a eleição valeu ou não, vão dizer se a tecnologia funcionou ou não. É isso que diz a matéria do Estadão. Foi a decisão tomada pelo alto comando do Exército, ou seja, pelos 16 generais de 4 estrelas, todos os oficiais mais graduados da arma. Agora, como é que a gente sabe quão sólida a matéria é? É uma matéria com informações em off. No nosso jargão, no jornalismo, isso quer dizer que as pessoas conversaram com o repórter sob a condição de que seus nomes não fossem revelados. Muitas vezes, offs são necessários. As pessoas não podem falar oficialmente, mas acham importante passar a informação. Agora, tem sempre o risco, já que a fonte não está assinando embaixo do que diz, de ela estar querendo manipular o repórter. A solução nesse caso é usar várias fontes. Se várias pessoas em momentos diferentes dão as mesmas informações, as chances de tudo estar certinho, elas aumentam muito. Olha essa frase. O Estadão ouviu relatos de oficiais com acesso ao alto comando. Está no plural. O Felipe ouviu mais de uma pessoa. Ele não diz que são pessoas do alto comando, mas diz que são pessoas com acesso. Ao longo da matéria, a gente tem outras pistas. A primeira aparece logo de cara. Um general enfatizou que o trabalho será técnico. Ele provavelmente está falando de um dos membros do alto comando, ou então um 3 estrelas. Aí, mais adiante, cita um general de exército da reserva com assento no governo. Dificilmente o Felipe está falando de uma mesma pessoa. A praxe, quando citamos novamente uma fonte em off, é dizermos isso de forma clara. Aquele mesmo general, alguma coisa assim. Além disso, um foi qualificado apenas como general, e o outro, general de exército da reserva. Os generais de exército são justamente esses que são os de 4 estrelas. Esse é um cara que esteve no alto comando, não está mais. Como é do governo, pode ser o Heleno, pode ser o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, ou o secretário da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. Como segunda matéria, Heleno e Ramos são generais da reserva que devem questionar as urnas, essa pelo menos é a opinião do alto comando, só sobra um, né? Tem toda a cara de que uma das fontes do Felipe foi o próprio ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A matéria também cita um coronel de forças especiais influente no Forte Apache, ou seja, influente no prédio do comando. Adiante aparece novamente um coronel. Mesmo caso, se tivesse falando de uma só pessoa, trataria por aquele mesmo coronel. Essa é a praxe, é o mais comum. Ele conversou aparentemente com pelo menos 4 oficiais, 2 coronéis, um general da reserva no governo e um general da ativa. É muita gente dando detalhes de uma mesma história. Não é só isso, tá? Na quarta-feira, a agência pública pôs no ar uma reportagem assinada pela jornalista Mônica Gugliano. Nem um tanque nas ruas. Às vésperas de uma votação tensa, generais do alto comando do Exército minimizam a ação política que marcou a era Bolsonaro. Ela diz ter conversado com 15 oficiais da ativa e da reserva. Essa aspa aqui é importante. Agastados com as insinuações e comentários de que podem apoiar um golpe, os 16 generais de 4 estrelas têm recorrido ao silêncio como resposta, e a boca pequena afirmam que nunca sequer foi cogitada alguma medida de força contra as instituições democráticas. Agora, Bolsonaro é Bolsonaro, né? Na terça-feira, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente da República, foi ao Tribunal Superior Eleitoral e visitou a sala dos técnicos. Saiu lá dizendo que não tem sala secreta nenhuma. Bolsonaro ficou irritado e lá apareceu o PL com um documento que ninguém assina condenando as urnas eletrônicas. É sempre assim. Alguém diz que é mentira algo que o presidente fala, alguém ligado a ele renega uma dessas bobagens quaisquer, e o que ele faz? Fica irritado e manda arranjar um jeito de reconfirmar a mentira. Então pronto, mesma coisa. Se o presidente do seu partido disse que não tem sala secreta nenhuma, imediatamente aparece um documento do mesmo partido dizendo que as urnas têm problemas.
Se um bando de oficiais diz que não vai ter golpe, logo o exército diz fake news. Olha, tem muito motivo para apreensão. A eleição vai ser tensa. Agora que estou gravando, ainda não saíram o último Datafolha e o último IPEC. O último IPESP deu Lula com 49% dos votos válidos. Precisa de 50 mais 1 para ganhar no primeiro turno. É margem de erro. Está muito apertado. Esse resultado vai ser definido pela abstenção e tem um ponto delicado. As pessoas que mais se abstêm são os mais pobres. Os eleitores de Lula se concentram entre os mais pobres. Então é bastante possível que tenhamos um segundo turno por uma fração de percentual. Ou pode não acontecer. Essa eleição é muito diferente. Está todo mundo muito motivado. É possível que a abstenção caia. Se as pesquisas saem com 53% dos votos válidos para Lula, aí encerrou a coisa, fecha a casa, já pode embrulhar. A chave vão ser os votos de Ciro Gomes. É o candidato que vem sendo esvaziado, que tem tido maior abandono de eleitores essa última semana. Se Lula vai ao segundo turno, Ciro provavelmente termina em terceiro. Se Lula ganha amanhã, Ciro deve terminar em quarto. Não vai ter golpe, mas é bastante possível que haja violência. Amanhã, sigam para as urnas com calma, com tranquilidade. Se alguém provocar, sai de mansinho. Deposita o seu voto, vota com consciência. Vote para continuar votando. Só não vote, e alguém a essa altura, quem faria isso? Só não vote em Bolsonaro. Ah, é sábado, turma, tem um monte de trabalho. Hoje à noite, para dar uma relaxada, tem também show de rock, Barão. Pô, ninguém é de ferro, né? Vou ficar devendo uma resposta a um comentário, mas na segunda tem. Prometo. E até amanhã, até domingo, no YouTube, 17 horas.